Como já foi falado anteriormente, a dimensão interpessoal vai envolver as habilidades ou as competências através das quais um indivíduo se relaciona bem com outras pessoas de um grupo, distinguindo sentimentos, intenções, motivações, estados de ânimos pertencentes ao outro. Então, o indivíduo que tem uma boa capacidade de relacionamento é aquele que consegue enxergar além das palavras, é aquele que consegue sentir, perceber os sentimentos alheios. E só assim, então, estabelecer uma comunicação que seja adequada à situação, tá? Então, assim, o indivíduo vai reagir em função dos sentimentos que são transmitidos pela outra pessoa. Notem, essa transmissão, como eu falei, nem sempre é por palavras, mas muitas vezes é a partir de um olhar, a partir de uma expressão facial e assim por diante, tá? A própria postura do sujeito, a forma como ele está caminhando e outros sinais vão nos fornecer uma ideia do que está se passando com aquele sujeito. Então, essa capacidade permite a descentralização do sujeito para interagir com o outro, tá? Mostra a capacidade que uma pessoa possui para trabalhar de uma maneira eficaz com outras pessoas. Este relacionamento vai se manifestar de forma positiva normalmente em profissões distintas, como por exemplo, professores, médicos, líderes religiosos, gestores e assim por diante, tá? Então vejo que a capacidade interpessoal, ou melhor, as capacidades interpessoais devem fazer parte de um bom líder. O líder precisa ser aquela pessoa que possui a dimensão interpessoal bastante desenvolvida para que ele consiga conduzir os trabalhos de gerenciamento e coordenação da equipe de uma forma assertiva, tá? Então, notem que essas duas dimensões, tanto a intra e interpessoal, são influenciadas por fatores externos e internos, que nós chamamos de estímulos, e vão definir então o comportamento individual de cada pessoa dentro do grupo, tá? Então, aqui é o que a gente vê nessa imagem. Nós temos um indivíduo que é então influenciado por estímulos, e esses estímulos que vão ser processados por ele vão se tornar comportamentos, tá? E vejam que desde o momento que nós nascemos, nós recebemos estímulos externos. Primeiro, a partir da nossa própria mãe, depois da nossa família, na figura do nosso pai, depois, quando nós começamos a nossa vida escolar, ou seja, nós somos bombardeados por estímulos durante a nossa vida toda. E existem várias formas desses estímulos chegarem até nós, a partir das pessoas que convivem com nós, por exemplo, a nossa própria família, ou a escola, tá? E também a partir de meios de comunicação, como, por exemplo, a televisão, o rádio, a internet, tá? Então, tudo isso são estímulos que nós vamos processar e vão resultar em reações na nossa vida, tanto particular como na nossa vida profissional também. E é por isso que algumas pessoas possuem características menos desenvolvidas e outras mais desenvolvidas, tá? Bom, perfeito. O primeiro passo, então, é que cada indivíduo conheça quais são as suas características interpessoais e também quais que são aquelas que ele precisa, que ele necessita desenvolver mais. A partir do momento que eu conheço isso, eu posso estipular um plano de ação para me desenvolver pessoalmente. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas não dá valor para esses elementos internos, tá? E muitas vezes essa não valorização vai influenciar de forma negativa. Então,
Eu posso ter uma característica que é bem pouco desenvolvida e com os estímulos que eu vou recebendo ao longo da vida, ela vai se tornando cada vez mais restrita, tá? E isso vai me atrapalhar de uma forma ou de outra, na minha vida pessoal, nos meus círculos sociais, na empresa e assim por diante. Então, é necessário que cada pessoa, cada indivíduo, reconheça quais que são as suas características e aquilo que precisa ser melhorado. Bom, esse trabalho de identificação, ele vai envolver, então, o indivíduo e o gestor. E para que ele tenha realmente resultados positivos, ele vai ter que considerar o autoconhecimento do colaborador, que era aquilo que eu vinha falando, né? Então, cada indivíduo precisa reconhecer os seus problemas, tá? Precisa se autoconhecer. Tem que envolver também a honestidade das duas pessoas, né? Então, se eu sei que eu tenho um problema grave, que eu preciso melhorá-lo, eu tenho que ser honesta e colocar isso na mesa. Se o gestor identifica que o colaborador tem algum problema, ele também deve ser honesto e colocar isso de forma clara. Porque o que acontece é o seguinte, muitas pessoas, elas não identificam uma falha, elas não conseguem admitir que existe aquele problema e que precisa ser tratado, precisa ser melhorado, tá? Então, aí entra a questão da honestidade, da sinceridade de ambas as partes, tá? Depois, o colaborador precisa entender qual que é a importância desse processo. Então, ele tem que ter vontade de estar, de participar nesse processo. E isso aí é um trabalho que tem que ser efetuado a partir do líder. O líder tem que, a partir de uma conversa sincera, expor quais que serão os benefícios quando o indivíduo conseguir atingir um grau de eficiência maior nesses pontos onde ele tem uma certa dificuldade. E para que esse trabalho seja feito de forma satisfatória e atinja o resultado bom, nós também temos ferramentas de apoio e técnicas de análise que vão nos auxiliar a identificar os comportamentos e a levantar tudo aquilo que precisa ser melhorado, ok?